Bom dia, terça-feira, né? Hoje nós vamos começar com história, tá bom? Na página 6, o surgimento das cidades. Aí a gente tem esta imagem aí, né? Aí está dizendo, o que você vê na imagem? Aí vocês podem estar citando aí, falando, na hora que estiverem fazendo mesmo a atividade, pode estar escrevendo embaixo também. Bom, o que eu estou vendo? Homens, né, cortando as árvores, pegando, né, a madeira. Eu tô vendo barco, eu tô vendo o mar. Eu tô vendo isso aí. Vocês estão vendo mais alguma coisa? Deixa eu ver. Canoa, né? Eles vão colocar o que vocês estão vendo. Quem são as pessoas que estão na gravura? O que eles estão fazendo? Estão cortando, né? Pra que será, né? Você acha que essa gravura retrata uma situação que acontece no passado ou nos dias de hoje? Né? Vocês acham que as pessoas pararam de cortar árvore? Não, né? Acontecia e acontece, né? Ainda. Aí na página 7, para começar. Com a chegada dos portugueses, em meados de 1500, ao atual território brasileiro, a organização do país se transformou. Antes dos europeus, os povos nativos que ocupavam esse território tinham outra forma de organização. Viviam em diferentes aldeias ou comunidades próximas aos rios. Hoje em dia, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Existem cidades enormes e outras com poucos habitantes. Algumas são muito antigas e outras mais recentes. Essas e outras questões serão estudadas neste módulo. Aí vocês estão vendo a imagem aí, né? Na igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? Lá no Pelourinho, né? Na Bahia. Como você acha que surgiram as cidades no Brasil? Como é que vocês acham que surgiram? Você já visitou uma cidade muito diferente daquela em que vive? Quais são as principais diferenças entre elas? Vocês estarem pensando, se vocês já visitaram. O que você acha que toda cidade precisa ter para que seus habitantes vivem bem? E por quê? O que vocês acham? A opinião de vocês aí. Pensar. Pode estar falando, quem quiser anotar também não tem problema não. Tá bom? Aí na 8. Explorando novas terras. Você consegue imaginar como era o território que hoje chamamos de Brasil? Quando os portugueses embarcaram aqui em 1500? Certamente é possível imaginar que não existiam casas da forma como conhecemos hoje, nem prédios, carros, parques ou cidades. A primeira vila portuguesa surgiu em 1532, onde viria a ser muito mais tarde a cidade de São Paulo. O vilarejo chama-se Vila de São Vicente. Como Portugal tinha interesse em manter o território e comercializar as riquezas encontradas por aqui, os portugueses passaram a chegar em maior número. Assim, novas vilas e cidades foram construídas. Inicialmente, essas construções foram erguidas em sua maioria no litoral, já que os portugueses chegavam pelo mar. Observe o mapa a seguir. Tá? Aí tem um mapa aí para vocês estarem observando. Tá? Olha aí. Áreas sobre influência das cidades e das vilas, né, que tá com laranja mais forte. Conhecidas e relativamente povoadas são as mais fracas. E a linha atual do território brasileiro, que tem aí. Tá? Olha só na lateral. Cadê o Rio de Janeiro? São Paulo tá ali, ó. Cabo Frio, Vitória, lá em cima os Ilhéus, olha lá, Salvador. Rio de Janeiro está do ladinho, de cima de São Paulo. Com o passar dos anos, na página 9, os portugueses organizaram grandes expedições. Expedições está aí no glossário. Viagem, excursão. Para explorar as áreas além das praias. Assim começaram a entrar na floresta e a estudar o terreno, a fauna e a flora. Fauna é animais que habitam determinada região. E flora é o conjunto de plantas da própria região.
e as diversas populações indígenas que já habitavam o território. Esses estudos garantiam que os portugueses ampliassem o domínio das terras, além de as protegerem de possíveis invasores de país rivais. Aí a gente tem aí gotinhas de saber a relação entre indígenas e portugueses. Vou ler para vocês. Ao longo dos anos e com o avanço das expedições, os portugueses encontraram muitas comunidades indígenas. Mas, diferentemente do que se imagina, os europeus não eram nada simpáticos com essas populações, pois os viam como um povo inferior, já que viviam de uma forma muito diferente da dos povos da Europa. Para os portugueses, a forma como viviam era o único jeito de se viver, com rei, roupas, leis e devotos da igreja. Inicialmente, os hábitos indígenas foram vistos como algo curioso, porém mais tarde como inaceitáveis, que não aceitavam em negação. Com a missão de expandir os terrenos portugueses, os europeus passaram a invadir os territórios das comunidades indígenas. Alguns povos eram ameaçados e obrigados a ir embora, isolando-se em outra área. Outros lutavam e morriam em combate. Muitos indígenas também eram escravizados pelos europeus, sendo obrigados a trabalhar para eles, coletando produtos que seriam enviados a Portugal ou abrindo caminho pela mata, já que os indígenas tinham muito domínio e conhecimento das florestas. Assim, antes da escravidão africana no território, os portugueses passaram a escravizar muitos indígenas, destruindo suas terras e afastando-os de seus familiares. Judiavam muito dos índios, né? Era igual como os escravos. Aí, olha só os mamelucos conduzindo os prisioneiros, que eram os índios, olha. Ainda tem lugar que tem, eu sei que lá em Espírito Santo tem uma tribo indígena, que quando eu vou pra lá, porque meu pai mora lá, né? E lá tem tribo indígena, que eles vivem assim, em ocas, sabe? Lá tem. Bem bacana. Então vamos lá. Na 10. Foi a partir das expedições ao interior do território que o Brasil foi se transformando e muitas novas cidades foram construídas, abrigando novos portugueses que chegavam ao território, geralmente interessados na posse de terras e no comércio em Portugal. Para evitar a invasão e os ataques de outros países ao novo território, nas primeiras cidades geralmente eram construídos fortes e fortalezas. Os fortes eram edifícios construídos no litoral para vigiar a chegada de outros povos ao território. As fortalezas geralmente eram construídas em morros altos e montanhosos, mas muitas ficavam também na encosta das praias, do modo que os vigias pudessem ter uma boa visão de quem chegava pelo mar, né, para poder estar vendo. Você já visitou algum forte, como o dos Reis Magos? Qual? Conte para os colegas, para a experiência. Vocês não vão estar, né? A gente pode estar contando quando a gente voltar, né? Se vocês já visitaram. Algum forte na cidade em que você vive? Vocês acham que tem edifícios? São edifícios construídos no litoral. Onde a gente vive tem? Resende. Não tem litoral, né? Outra construção de grande importância foram as igrejas. Os portugueses eram católicos e acreditavam que faltava fé aos indígenas. Assim, muitos padres desembarcaram do Brasil com o intuito de catequizar as populações indígenas, ensinando a elas a sua religião. Em razão desse movimento, muitas igrejas foram erguidas ao longo do tempo. Enquanto os fortes e as fortalezas garantiam o domínio português na terra, as igrejas asseguravam a promessa da entrada no reino dos céus, como eles acreditavam, né? Cada um com a sua crença, cada um com a sua religião. Aí na 11, o primeiro exercício está assim: contorne abaixo o primeiro espaço dominado pelos portugueses a partir de sua chegada ao atual território brasileiro. Quando eles chegaram, o que eles encontraram? Mar, edifício, montanhas, né? A vegetação, a igreja. O que eles encontraram? Vocês vão fazer um círculo em volta, tá bom? 2. Complete as frases, encontre as palavras no diagrama abaixo. As, espaço, foram algumas das primeiras construções dos portugueses.
Acabamos de ler ali o que eles construíram, né? Além de servirem para o exercício da fé, da fé dos europeus, serviam para as populações indígenas. A gente acabou de ler isso aqui. As e espaço ficam no litoral. Os serviam para proteger o território. Vocês vão completar aí. Está no texto. E para explorar o território, os portugueses organizavam, também está lá. Aí, depois que vocês encontrarem, vocês vão estar achando essas, são 5 palavras e fazer o contorno, tá bom? História vai ser isso aí, a gente vai parar aqui na 11, tá? Na página 11. Aí, nós vamos pro português. O português, que a gente já iniciou ontem, nós vamos na página 13, que é a acentuação de palavras oxítonas. Atividades. 1. Vamos conhecer um pouco mais as lendas indígenas. Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede. Lendas indígenas. As lendas indígenas são histórias fantásticas, cheias de mistério sobrenatural, ligadas à feitiçaria e à magia. Nas nações indígenas, essas histórias são muito importantes. Possuem o poder de doutrinar os índios, jovens e arredios. Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus heróis antepassados, que sobressaíram dentre os membros de sua tribo pelo poder, beleza, bondade, caridade ou outros feitos e tornaram-se encantados. Outras referem-se à flora e à fauna da região, pois, segundo suas crenças, tanto as plantas como os animais, os rios, os igarapés, os lagos, as cachoeiras e o mar possuem seus protetores que exigem respeito e inspiram temor. Aí temos aí 3 palavras aí que está em negrito, que é sobrenatural, doutrinar e igarapés. Eles vão colocar uma aqui, só que separando a sílaba. Sobrenatural. 5, né? Doutrinar. Igarapés. Vamos fazer a separação aí, tá? Aí o B. Pela posição da sílaba tônica dessas palavras, é possível dizer que oxítonas, pois a sílaba tônica é a última. Paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, pois a sílaba tônica é a antepenúltima. Vocês já viram, né? Que a oxítona é a última, né? O último pedacinho. Aí na página 13, 2. Observe as palavras do quadro e complete a tabela abaixo, separando-as de acordo com sua terminação. Aí tem, ó, vatapá, tonéis, português, giló, troféu, corrói, também, armazéns, chapéus, jacaré, pastéis, ninguém, café, papéis, heróis. Aí, ó, palavras terminadas em as, es, os. Palavras terminadas em oi, ois, els, eis. E palavras terminadas em e ens. Vocês vão ver o finalzinho, que a oxítona, vocês viram, que é a última. Então, vocês vão olhar o finalzinho e vão colocar aqui, ok? 3. Analise as palavras que você classificou na atividade anterior e responda. O que todas elas têm em comum? Né? Que elas são o que a gente viu agora? Elas são o que? Oxítonas, né? Aí o 4, na página 15. Acentue as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Para isso, observe as regras de acentuação. Aí a gente tem, ó, farol, armazém, gambá, bambu. O que tiver acento, vocês vão acentuar. Por que a palavra destacada no trecho abaixo é acentuada? Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus heróis antepassados. Aí, o heróis, por que ele é acentuado? Hein? Porque as palavras oxítonas terminadas em róis, ela é acentuada, né? Aí embaixo tem a regrinha, ó. Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, recebem acento gráfico,
quando terminam em a, as, e, es, o, os. Exemplo que a gente tem: para, café, avô, vocês, após. Eu, eus, oi, ois, ei, eis, com o som aberto, ó, ilhéu, chapéus, destrói, anéis, carrosséis, que a gente fala abertamente. E em, ens, Belém e parabéns, tá? O português nós vamos parar aí, na 15, tá bom? Então vocês vão fazer hoje essa de história e português, tá bom? Façam com bastante atenção, tá bom? Um beijo e até amanhã.